Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Peçamos a Jesus misericordioso que neste domingo, dia dedicado ao Senhor, derrame sobre o nosso coração, sobre o coração da nossa família, todas as graças e bênçãos. Jesus, eu confio em vós. Peçamos também a doce e preciosa intercessão da doce Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Prazeres, rogai por nós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podem se acomodar. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham também através da internet, a liturgia deste 17º domingo do tempo comum nos apresenta no Evangelho um dos trechos mais belos, mais profundos e comoventes de toda a palavra de Deus. Nos apresenta o grande milagre realizado por Jesus. Jesus que transforma, Jesus que multiplica os pães e os peixes. Um dos milagres mais belos de toda a Sagrada Escritura. Jesus que sacia a fome de uma grande multidão. Olhando para o Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos que Jesus, ele estava às margens do Mar da Galileia ou do Lago de Tiberíades, e Jesus então, em um determinado momento, ele resolve atravessar o lago, ir para o outro lado. E lá, subindo no monte, Jesus, quando se volta para trás, ele percebe que uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão estava ali. E Jesus, ao ver esta grande multidão, e a multidão procurava de fato Jesus, aonde Jesus ia, esta multidão ia atrás, porque Jesus, a fama de Jesus já havia se espalhado. Jesus que curava os enfermos, Jesus que devolvia a vista aos cegos, Jesus que curava os leprosos, enfim, Jesus que realizava muitos milagres. Então, a fama de Jesus já havia se espalhado por toda aquela região. E Jesus, neste episódio, ele sobe a montanha com os seus apóstolos, e quando ele se volta, ele percebe diante de si uma grande multidão. E olhando para aquela multidão, nos diz, não o evangelista João, mas o evangelista Mateus, que quando Jesus olhou aquela multidão, ele sentiu uma grande compaixão, se comoveu diante daquelas pessoas que estavam cansadas, estavam com fome e já era tarde. Estas pessoas não poderiam sair dali para comprar alguma coisa porque já era tarde. Então, Jesus, ao ver aquele povo, sentiu uma profunda comoção, uma profunda compaixão. Jesus, diante desta compaixão, o que ele fez? Perguntou para Filipe, mas somente para testá-lo: o que vamos dar de comer para este povo, para esta gente? E Filipe disse: olha, Senhor, nós temos aqui, um rapaz tem aqui 5 pães, 2 peixes. O que é isto para saciar a fome de uma grande multidão? E Jesus então pediu para que um dos apóstolos trouxesse estes pães, abençoou-os e pediu para que eles, os apóstolos, distribuíssem o pão. E aí acontece o milagre. Todos comeram, todos receberam pães e peixes e ficaram saciados, a ponto
de sobrarem pães e depois foram guardados em pequenos cestos. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, que belo milagre, que grande milagre Jesus realiza. Jesus multiplica os pães e sacia a fome do seu povo. E deste evangelho, deste episódio, nós podemos tirar algumas mensagens importantes para a nossa vida. A primeira delas foi aquilo que Jesus sentiu. Jesus sentiu uma compaixão. Mas a compaixão que Jesus sentiu não foi um simples sentimentalismo. Jesus, ao sentir compaixão, ele procurou resolver a situação daquele povo. Procurou saciar a fome daquele povo. Olhando, meus queridos irmãos e irmãs, para nós também temos que ser como Jesus. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com alguma situação triste, de fome, de miséria, nós sentimos dó, nós sentimos pena, mas continuamos. Jesus não. Jesus sentiu compaixão e procurou resolver a situação deste povo. Amados irmãos e irmãs, segundo uma pesquisa feita pela FAO, que é o grupo que fiscaliza como vai a alimentação em todo o mundo, das Nações Unidas, segundo a FAO, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo ainda não têm o que comer. É uma realidade muito triste. Saber que tantas pessoas, 1 bilhão, não 1 milhão, 1 bilhão, não têm o que comer. Uma situação triste. E nós cristãos não podemos ficar indiferentes diante desta realidade. É difícil dormir com um barulho deste. 1 bilhão de pessoas sem nada para comer. É claro, nós cristãos não podemos ficar, como eu disse, com os braços cruzados. Nós temos que fazer a nossa parte. Por menor que seja, nós temos que fazer a nossa parte. Ajudar uma família que está necessitada, levando talvez uma cesta básica ou alguns alimentos, se não podemos levar uma cesta básica, fazer a nossa parte. E aqui nós podemos pensar, mas como eu vou mudar a situação, esta situação? Como eu disse, nós não podemos ficar com os braços cruzados. Muitas vezes nós imaginamos, mas se eu ajudar um, virão depois 1000 atrás de mim. Ou logo nós pensamos, mas isso não é problema meu, é problema do governo. Sim, podemos pensar desta forma, porém, nós temos que fazer a nossa parte. Repito, por menor que seja, por mais simples que seja, temos que fazer a nossa parte. Esta é a primeira mensagem. A segunda mensagem do Evangelho de hoje foi aquilo que Jesus fez. Jesus, ele multiplicou os pães, mas não foi Jesus que distribuiu os pães. Ele pediu para que os seus apóstolos levassem os pães para as pessoas. Este gesto tão simples, tão insignificante dentro do Evangelho, tem uma profundidade muito grande. E por quê? Porque Jesus, ele não quis agir sozinho. Jesus, ele quis precisar de outras pessoas para ajudá-lo. E não foi por acaso que Jesus chamou 12 homens, 12 apóstolos, para ajudá-lo na missão de evangelizar. Isso significa o quê? Jesus, ele não quer agir sozinho no mundo. Jesus, ele quer e deseja precisar de cada um de nós que estamos aqui. Todos nós, como eu sempre costumo dizer, somos apóstolos e discípulos de Jesus. Então, nós somos os braços de Jesus, as pernas de Jesus, a boca de Jesus, para quê? Primeiro, para ajudar aqueles que necessitam de uma ajuda física, material, do alimento. Mas Jesus precisa também de nós para levar o pão da palavra de Deus, para levar Deus para as pessoas. Se nós hoje no mundo temos muitas pessoas que estão passando fome, por outro lado, nós temos também muitas pessoas com fome de Deus, com fome de Jesus. Muitas pessoas precisando se alimentar da fé. Basta ver o mundo em que nós vivemos. Quanta violência, quanta maldade, quanta corrupção existe, quanta desigualdade ainda existe no nosso país.
Então, nós percebemos que existem muitas pessoas precisando da fé, precisando se alimentar da fé. E quem vai levar este alimento? Cada um de nós. Isso não é responsabilidade só do padre ou dos consagrados. Todos nós que fomos batizados, nós temos a responsabilidade de levar o pão material quando for assim necessário, mas principalmente levar o pão da fé, que é Jesus, que é a palavra de Deus. A última mensagem do Evangelho está aí. Jesus saciou a fome física daquelas pessoas, mas hoje Jesus deseja saciar também a nossa fome de fé, de esperança, de amor. Jesus, que através da Eucaristia, Ele se dá a cada um de nós como alimento, em corpo, alma e divindade. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós estamos nos alimentando de Deus, nos alimentando da fé, para que saindo deste santuário, nós possamos enfrentar com fé, com coragem, com esperança, as dificuldades, os obstáculos que a vida nos apresenta. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.